Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, por fora, parece o roteiro perfeito de uma reparação histórica. Totalmente. A devolução de artefatos sagrados para uma comunidade indígena. É aquele tipo de notícia que a gente vê e pensa, nossa, finalmente, uma vitória. Exato. A nossa fonte é um trecho de uma discussão acadêmica sobre um caso bem específico do povo Hupa, lá na Califórnia, e o que aconteceu depois que eles receberam de volta seus trajes cerimoniais. Certo. O nosso objetivo aqui é ir fundo e descobrir as consequências que, olha, ninguém esperava de um gesto que parecia ser 100% positivo. É uma história sobre boas intenções, sabe? Mas que acaba esbarrando num legado tóxico. E literalmente tóxico. E o que torna esse caso tão importante é que ele tira a gente do debate abstrato, deve ou não deve devolver. Ele nos joga direto na realidade, no chão da aldeia, para ver o que acontece de verdade depois que a caixa com os artefatos chega. Qual o impacto real, né? Qual o impacto humano, prático, espiritual? A história não é sobre a validade da devolução, que para a comunidade é indiscutível, mas sobre as camadas de complexidade que aparecem quando o passado da preservação em museus se choca com o presente da revitalização cultural. Certo. E tudo isso acontece debaixo de uma lei americana chamada NAGPRA. A fonte menciona essa sigla, mas o que exatamente ela é, por que ela foi tão importante assim? Então, a NAGPRA, que é a Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Nativos Americanos, foi aprovada em 1990 e foi, assim, absolutamente revolucionária. Revolucionária. Sim. Pela primeira vez, ela deu às tribos reconhecidas pelo governo o direito legal de reivindicar os restos mortais de seus ancestrais, objetos funerários e, o que é crucial aqui, itens de patrimônio cultural sagrados que estavam em museus. Ah, entendi. Antes da NAGPRA, os museus tinham um poder quase total sobre esses itens. A lei inverteu essa lógica e forçou as instituições a dialogar com as tribos. Foi uma mudança de poder gigantesca, sabe? O resultado de décadas e décadas de ativismo. Entendi. Então foi essa lei que abriu a porta para o povo Rupá pedir seus itens de volta. E que itens eram esses? A fonte dá um exemplo visual para a gente entender do que a gente está falando, usando uma cesta do povo Yurok, que é vizinho deles. Exato. Imagina uma cesta de fibras naturais, tecida com uma precisão incrível, com padrões geométricos. Não é uma cesta, sei lá, para carregar milho, é um objeto de poder. Certo. Durante certas danças, como a dança do salto, os homens a erguiam acima da cabeça. Ela não é um adereço. Ela é parte da conexão com o mundo espiritual. No caso dos Upa, o pedido era ainda mais central. Eram trajes cerimoniais completos, as chamadas regalias. Regalias. Isso. Usados em danças sagradas que são o coração da vida cultural deles. São peças feitas de penas raras, conchas, couro, cada elemento com um significado muito profundo. E a história começa com essa vitória que você mencionou. Em 1998, depois de muita negociação, o Museu Peabody, que é uma instituição super prestigiada de Harvard, finalmente devolve os trajes para a comunidade UPA. Aham. Eu imagino a celebração, a sensação de que a justiça, mesmo que tardia, estava sendo feita, né? Sem dúvida. E é preciso entender o contexto da época em que esses itens foram coletados, lá pelo final do século XIX e início do XX. Ok. Havia uma mentalidade nos círculos acadêmicos chamada de antropologia de resgate. Acreditava-se que as culturas indígenas estavam, desaparecendo e que era dever dos cientistas e museus coletar tudo que pudessem para salvar essas culturas para a posteridade. Uma visão bem colonialista, né? Totalmente. E na prática, significou uma remoção em massa do patrimônio cultural dessas comunidades que não estavam desaparecendo, mas sim sendo ativamente reprimidas. Então, a devolução em 98 não foi só a volta de objetos, foi a repatriação de um pedaço da alma da comunidade. Que tinha sido levado embora sob esse pretexto de resgate. Exato. E aí, alguns anos depois dessa devolução, em 2002, um pesquisador chamado Ivan Gaskell vai até a reserva Rupa e se encontra com o ancião responsável por cuidar desses trajes. Certo. E ele vê que as peças estão lá guardadas com toda a honra e cuidado no pequeno museu da tribo. Não mais numa gaveta de porão em Massachusetts, mas em casa.
Até aí a história parece perfeita, né? Um final feliz. Pois é. Mas a observação que o Gaskell fez em seguida vira tudo de cabeça para baixo. É exatamente esse o ponto de virada. Gaskell descreve um cenário de orgulho. O ancião mostra as peças, explica o significado. O Museu Tribal não é um lugar frio, é um centro comunitário, um espaço de memória viva. Faz sentido. As crianças podem ver os trajes, os mais velhos podem contar as histórias ligadas a eles. A presença física dos objetos já era uma vitória imensa. E o Gaskell descobre algo que reforça isso. Quando chegam as datas das cerimônias sagradas, os trajes são retirados do museu. Ah, então eles são usados. A história é ainda melhor do que eu pensava. Então, não. E é aí que o quebra-cabeça aparece. Como não? Os trajes são levados até o local da dança. Eles estão presentes, a energia espiritual deles é considerada fundamental para o ritual, mas eles não são vestidos por ninguém. Ficam ali como espectadores de honra da sua própria cerimônia. Ué, isso não faz o menor sentido. Por quê? Se o objetivo era revitalizar a cultura, por que eles não usam as roupas feitas exatamente para isso? É por alguma regra nova, algum tabu que surgiu? Não é nada disso. A vontade da comunidade é usar. O conhecimento de como usar está vivo. A razão é muito mais trágica e concreta. E ela está impregnada nos próprios objetos. Como assim? A resposta está no que aconteceu com os trajes dentro do museu durante as décadas em que estiveram lá, supostamente sendo protegidos. Espera, o que o museu fez? O museu, na sua ânsia de preservar a matéria, envenenou os trajes. Envenenou? Como assim envenenou? Você tá falando sério? Literalmente. Naquela época, no início do século XX, a maior preocupação de um curador de museu era a infestação por insetos. Traças, besouros, qualquer coisa que pudesse comer as penas, o couro, as fibras naturais. Claro, a conservação do material. Exato. E a solução, que era considerado o padrão ouro da ciência da conservação da época, era tratar os artefatos com pesticidas extremamente potentes. Era uma prática comum em quase todos os museus etnográficos. Meu Deus, que tipo de veneno a gente está falando? A fonte menciona dois dos mais comuns e perigosos: arsênico e mercúrio. O quê? Compostos como o cloreto de mercúrio ou o arseniato de chumbo eram aplicados diretamente nas peças, como um pó fino ou em solução. A ideia era criar uma barreira química que tornasse o objeto inabitável para qualquer praga. E do ponto de vista puramente material, funcionou. Os trajes sobreviveram um século sem serem comidos por traças. Mas arsênico, mercúrio, são neurotoxinas, coisas extremamente perigosas. E isso não sai. Não dá para lavar, para fazer um processo de descontaminação. E essa é a parte mais cruel da história. Não sai. Não. Esses compostos se ligam quimicamente às fibras orgânicas de uma forma que é praticamente impossível de reverter sem destruir o próprio objeto. Eles se tornaram parte integrante do corro, das penas, do tecido. Caramba. O que significa que para uma pessoa vestir aquele traje, entrar em contato direto com a pele, suar durante a dança, o calor e a umidade do corpo poderiam liberar essas toxinas, que seriam absorvidas pela pele. O ato sagrado de vestir a regalia para dançar se tornou um ato de autoenvenenamento. Nossa. Isso é devastador. Leva um segundo até para processar a ironia disso. A instituição que se propôs a salvar o objeto para o futuro acabou tornando impossível o seu uso nesse mesmo futuro. É a ironia trágica no centro de tudo. O ato de preservar a forma física destruiu a função espiritual. O museu não considerou ou não se importou que aqueles não eram objetos de arte inertes para serem vistos em uma vitrine. Eram e são extensões do corpo humano num ritual sagrado. Entendi. Eles devolveram os trajes, mas devolveram junto o seu próprio legado tóxico. É, como a fonte sugere, um presente envenenado. A proteção que os museus alegavam oferecer, que por décadas foi o argumento para manterem esses itens, se revelou uma forma de mutilação invisível e permanente. Eu consigo imaginar o impacto emocional disso na comunidade Rupa. Deve ser uma mistura de sentimentos muito, muito complexa. A fonte descreve como uma fonte de arrependimento e raiva contínuos. Vamos pensar nessas duas palavras.
Raiva é compreensível. Raiva da instituição, da arrogância científica que não enxergou o óbvio. Claro. Mas arrependimento. Talvez seja o arrependimento de não poder oferecer aos jovens a experiência completa de ter uma conexão com os ancestrais que é fisicamente barrada por um veneno. A fonte também fala em ansiedade. Ansiedade sobre o futuro, imagino. Como se passa uma tradição adiante na sua forma mais autêntica se uma parte central dela, a vestimenta, virou um risco biológico? Exatamente. Gera uma quebra, uma ansiedade sobre a continuidade. Será que estamos fazendo certo? É a mesma coisa sem os trajes originais? E, claro, uma ansiedade sobre a segurança. E se alguém, por acidente, tiver contato? E se o pó venenoso contaminar o local? Nossa. O que deveria ser um momento de pura celebração e conexão espiritual fica manchado por essa preocupação constante com a contaminação. É um fardo que o museu transferiu para eles. Isso me leva a uma outra questão. Esse problema é exclusivo do povo Rupa e desses trajes específicos, ou é uma coisa mais ampla? Infelizmente, é um problema gigantesco e global. Milhares, talvez milhões de objetos em coleções etnográficas ao redor do mundo foram tratados com esses e outros produtos químicos. Puxa vida. Conforme mais itens são repatriados, mais comunidades indígenas estão descobrindo esse mesmo legado tóxico. Elas recebem de volta uma flauta sagrada e descobrem que não podem tocá-la. Recebem uma máscara e não podem usá-la no rosto. O caso dos Rupa é um dos mais bem documentados, mas ele aponta em um iceberg de contaminação cultural. E os museus estão tendo que lidar com isso agora, imagino. Sim, estão tendo que lidar com isso agora, criando protocolos, tentando ser transparentes, mas o dano, em muitos casos, já está feito. É um paradoxo terrível. O objeto está ali, fisicamente inteiro, mas sua alma, sua razão de existir foi silenciada. E mesmo com tudo isso, com o veneno, a raiva, a ansiedade, a fonte termina com uma conclusão que me surpreendeu. Sim, e é a parte mais agridoce e talvez a mais profunda de toda a discussão. Apesar de tudo, quando perguntados, os membros da comunidade Rupa dizem que os objetos estão no lugar certo. Essa frase, no lugar certo, é muito forte. O que ela quer dizer nesse contexto? Mesmo intocáveis, mesmo envenenados, estar em casa é melhor do que estar no exílio. É exatamente isso. Significa que a soberania sobre o seu próprio patrimônio, mesmo que danificado, é mais importante do que tê-lo perfeito e saudável nas mãos de outra pessoa. Entendi. A presença física deles na terra Rupa, perto do seu povo, participando das cerimônias mesmo que à distância, tem um poder que transcende a sua usabilidade. A energia deles está lá. Eles podem não ser usados, mas são honrados, são vistos, são parte da comunidade novamente. É uma vitória, então. Mas uma vitória com uma cicatriz permanente. Eles recuperaram o corpo do artefato, mas a sua voz, que se expressa na dança, foi danificada para sempre. Perfeito. É uma restauração incompleta. A Nagpra conseguiu garantir a devolução física, um sucesso logístico e legal, mas a lei não tinha como prever ou reparar esse tipo de dano químico, essa violência da preservação. Faz todo sentido. A restauração cultural plena, que era o objetivo final, foi sabotada um século antes pelo próprio ato que permitiu que as peças sobrevivessem. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente começou com uma história que parecia simples, de justiça sendo feita, e terminamos com uma tragédia silenciosa, escondida nas fibras de objetos sagrados. Fica claro que a reparação histórica é infinitamente mais complicada do que só mudar um objeto de endereço. Exato. O caso Rupa nos força a fazer perguntas mais difíceis. O que significa preservar a cultura? É manter a matéria intacta a qualquer custo? Ou é garantir que as práticas culturais possam continuar vivas? E de quem é a responsabilidade por esse dano? Boa pergunta. Os museus de hoje não são os mesmos de 1900, mas eles herdaram essas coleções e essas práticas. Agora, o processo de repatriação tem que incluir não só a devolução, mas também a transparência total sobre o histórico de conservação, testes de toxicidade e, quando possível, apoio às comunidades para lidar com esse problema. Não é só entregar de volta. Não é só devolver a caixa, é devolver a caixa com um manual de instruções e um pedido de desculpas. É uma camada de complexidade que a gente raramente discute, né?
A gente vê a foto da cerimônia de devolução e pensa, missão cumprida. Mas, na verdade, para a comunidade é o começo de um novo e doloroso desafio. Exatamente. E isso deixa a gente com um pensamento final, uma pergunta para levar dessa conversa, baseada nessa ideia de que os objetos estão no lugar certo. Um objeto sagrado pode realmente se sentir em casa se o seu propósito principal foi destruído para sempre? E como se cura uma ferida histórica quando o próprio símbolo da cultura está literalmente envenenado?